Olá, querido irmão, querida irmã, na fé no Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Diego Elias Neumann, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e é uma alegria ter você novamente aqui conosco para este momento que nós queremos meditar na palavra do nosso Deus. E o tema da mensagem de hoje é: a que voz você tem dado ouvido? Qual voz você tem mais escutado nesses tempos em que estamos vivendo? Se você gostar da mensagem de hoje, eu peço que você deixe um joinha, também se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com seus amigos. Vamos então à meditação de hoje. Estimados irmãos e irmãs do Salvador Jesus Cristo, na mensagem de hoje nós queremos refletir no texto do Salmo 23, versículo 1, que diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." E também no texto do Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 11, aonde Jesus diz: "Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas." Que o Espírito Santo, o Espírito do nosso Deus, nos ilumine neste momento que queremos meditar nestas palavras. Amém. Podem sentar. Estimados amigos, irmãos e irmãs na fé no Salvador, qual voz vocês têm ouvido? Qual é a voz que vocês têm dado ouvido? Neste mundo nós temos muitas vozes que estão ecoando. E a quem nós temos dado ouvido? No atual momento em que estamos vivendo, a realidade que a nossa geração vive está apresentando algo que talvez os nossos pais, nossos avós não experimentaram e talvez nós jamais pensaríamos que iríamos passar por isso. Uma doença que está atingindo o mundo inteiro. Muitas vidas estão se perdendo. E não se pode esquecer também que muitas vidas se perdem não somente por causa desta pandemia, desta doença, mas por tantos outros fatores, tantas outras doenças. E até mesmo coisas como violência, fome e guerra. É triste, mas de fato nós estamos vivendo uma realidade que podemos chamar assim, uma realidade de morte. Uma triste e dura realidade que se aprofunda quando nos damos conta que, por mais triste que seja, a morte física não é o que há de pior aqui neste mundo. A morte como algo que a gente se separa dos entes queridos neste mundo, a tristeza, o luto, a dor pela perda, por mais trágico que seja, ela não supera o horror da eterna separação entre o homem e Deus, entre a criatura e o Criador. E assim, a morte, ela se apresenta já neste mundo e na vida presente de mais de uma forma. E as palavras de Jesus no Evangelho de hoje, elas foram ditas em uma situação, em uma realidade de morte que se apresentava para um homem cego. Pouco antes do texto do Evangelho de hoje, de João capítulo 10, o evangelista João relata que um homem cego foi curado por Jesus. Porém, os líderes judeus, eles que eram inimigos de Jesus, eles ameaçaram aquele homem cego para que não contasse a respeito do Salvador. Mas como aquele homem continuava falando de Jesus, ele foi expulso das sinagogas e ele não podia mais frequentar as reuniões do povo de Deus,
para estudar a Escritura e orar. A mensagem que aqueles líderes judeus estavam trazendo era uma mensagem de morte. Uma mensagem de morte mesmo estando vivo. A morte de estar separado do povo de Deus, que se congregava, que se reunia para meditar na palavra de Deus. E essa realidade de morte espiritual, ela existe e ela atinge muitas pessoas. Já havia, naquela época, esta mensagem de morte no ar. Mas ainda hoje, infelizmente, há discursos religiosos por aí, vozes que estão ecoando, que também são mensagem de morte. E por isso que Jesus fez a comparação, então, do rebanho de ovelhas, do pastor verdadeiro que cuida das suas ovelhas e que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele comparou também com os falsos profetas. E assim denunciou aqueles que eram mercenários, que trabalhavam apenas pelo dinheiro. E que quando eles viam vir o lobo, o mercenário, ele foge. E assim Jesus denunciou aqueles que estavam trazendo esta mensagem de morte. Denunciou os falsos profetas, os falsos pastores. Denunciou, então, esses que eram mercenários e que eram responsáveis pela morte das ovelhas. Infelizmente, há muita mensagem e muita realidade de morte no ar. Mas nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver. A morte, ela é inimiga, ela deve ser combatida. A morte é um estranho na linda criação de Deus. É fruto da ação do diabo e do pecado, já nos primeiros seres humanos, Adão e Eva. E assim a morte continua a deixar a sua triste marca em todo o mundo. Mas como eu disse, o nosso Deus, Ele nos criou para viver. E Ele é o Senhor da vida. E Deus continua investindo na vida. E não qualquer vida, mas a vida plena, a vida que é eterna. E por isso, no versículo anterior ao texto de hoje, em João, no capítulo 10, versículo 10, Jesus diz o seguinte: eu vim para trazer e para dar vida para vocês, vida em abundância, para que vocês tenham vida em abundância. E nesta realidade que estamos vivendo, nesta realidade de morte, falar de vida e vida em abundância parece algo muito distante do que estamos vivendo. E isso não apenas no que se refere ao cuidado da saúde do corpo, mas também no que se refere a questões religiosas, a questões de fé. Assim, há muitas vozes ecoando, vozes que tentam nos aprisionar o ser humano para mantê-lo com medo, para fazer agi-lo de determinada maneira por receio de ser castigado por esse Deus mau, esse Deus que pune as pessoas, que está punindo a humanidade com essa doença. E em meio a tantas vozes de morte, é necessário que se ergam vozes que anunciem de maneira clara a palavra do bom pastor. O pastor que traz vida em abundância, já aqui neste mundo e também na eternidade. É preciso vozes que anunciem a cruz de Jesus
e que ecoem a voz do bom pastor, vozes que tragam orientação, segurança e consolo para todos os pecadores. E hoje, de uma maneira muito especial, nós queremos lembrar desta voz que ecoa a voz do bom pastor. A hora luterana, chamada voz da cruz. Voz esta que fala da verdade a respeito de Jesus. No texto do Evangelho de hoje, diz que Jesus conhece as suas ovelhas e elas lhe conhecem. Como elas conhecem ao bom pastor Jesus Cristo? Porque elas reconhecem a sua voz. Diz um pouquinho antes no texto do Evangelho de João, aqui no capítulo 10. Elas me seguem porque elas reconhecem a minha voz. E por isso fica a pergunta: a quem vocês têm dado voz? A quem vocês têm ouvido nestes tempos difíceis? A esta mensagem de morte? A esta mensagem ruim? Ou aquela mensagem que traz vida, que traz esperança, que traz consolo em meio a esta triste realidade? E por isso, no culto de hoje, nós devemos lembrar da voz do bom pastor. E se nós somos ovelhas deste bom pastor, nós sabemos e reconhecemos quem ele verdadeiramente é. Por isso, estimados, não demos ouvido para estas vozes que nos tentam afastar de Jesus, que nos tentam afastar do rebanho do bom pastor. Mas diariamente, que a gente possa, através da leitura da palavra de Deus, através do devocionário 5 minutos com Jesus da hora luterana, a gente possa ouvir a voz do bom pastor, que nos quer falar diariamente. Lembrando também que, como diz Jesus no versículo 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Nós, graças à mensagem que nos foi falada, por termos ouvido a voz do bom pastor, já fazemos parte deste rebanho de Jesus. Mas ainda há muitas outras pessoas que não fazem parte deste rebanho. E por isso nós temos que agradecer a Deus pelo trabalho da hora luterana e por estes 74 anos, que ela está ajudando a voz de Jesus a ecoar para outras ovelhas. Ovelhas essas que muitas vezes estão afastadas do rebanho do bom pastor. E que a gente possa ajudar a voz do bom pastor a continuar ecoando. Seja ajudando a hora luterana, seja mesmo nós mesmos fortalecendo a nossa fé e a nossa comunhão com os irmãos, para que essa voz continue a ser ouvida e continue a ser proclamada, para que muitas pessoas sejam salvas e não venham a se perder nesta triste realidade de morte em que estamos vivendo. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês possam continuar ouvindo a voz do bom pastor Jesus Cristo. A voz do pastor que traz vida e vida em abundância. A voz do pastor que morre e se sacrifica e dá a vida pelas suas ovelhas. Em nome de Jesus, o bom pastor. Amém. Muito bem, já que você chegou até aqui nesta parte do vídeo, eu peço que você deixe um joinha, deixe também um comentário dizendo o que você achou desta mensagem e também, se você puder, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com seus amigos, com seus familiares, eu fico bastante agradecido. Tenham todos uma ótima semana.